Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara. Em função do período eleitoral, esta sessão será transmitida ao vivo até a ordem do dia. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé, ouvimos a palavra de Deus pelo vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Boa noite a todos. Provérbio 4, versículo 25. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Informamos que, com medida de prevenção da transmissão da coronavírus, a presença dos vereadores nesta sessão é facultativa. Essa sessão está sendo realizada de acordo com a resolução da mesa diretora número 6 de 2020, em virtude da pandemia do Covid-19. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado com o voto favorável dos vereadores que não estão participando presidencialmente da sessão. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes: prestação de contas da PAI referente aos recursos públicos recebidos em julho de 2020 e ofício número 16 de 2020 da Prefeitura Municipal de Garuva, o qual comunica o resultado do leilão de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de Garuva, realizado por meio do edital número 1 de 2020. Todos os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura do pedido de providência. Pedido de providência número 35 de 2020, de autoria do vereador Celso Coelho de Souza, para que sejam fixadas placas informativas nas obras públicas no município, conforme a Lei Ordinária número 2194 de 2020, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas com recursos municipais no âmbito do município de Garuva e dá outras providências. O pedido se faz necessário, tendo em vista a reconstrução de muros no entorno da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, considerando a necessidade de atribuir à empresa e aos demais responsáveis pela execução desta obra os prejuízos causados pela queda dos muros, em curto período de tempo após a sua construção, e considerando a aparente presença de imperícia técnica na execução do referido projeto. Será encaminhado aos órgãos responsáveis. Leitura dos projetos recebidos. Projeto de Lei Ordinária número 33 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 50.500 para suplementar a ação manutenção do Departamento de Esportes. Projeto de Lei Ordinária número 35 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.957 para suplementar a ação manutenção da Casa de Acolhimento. E projeto de Lei Ordinária número 36 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400.000 para suplementar a ação manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que comunicam do projeto de lei ordinária, número 31.
Projeto de Lei Ordinária número 31 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil para suplementar a ação Enfrentamento da Emergência decorrente do coronavírus no Fundo Municipal de Saúde. Na exposição de motivos, consta o seguinte: através da Portaria 1666, de 1 de julho de 2020, o Ministério da Saúde enviou para o nosso município 2 créditos no dia 15 de julho de 2020, destinados ao incremento temporário ao Covid-19. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Neste momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Célio, Osiel e Valdemar. Eu, vereador Célio Budal, sou a favor do projeto de lei ordinária número 31 de 2020. Meu voto é favorável ao projeto de lei número 31 de 2020. Eu, vereador Valdemar, sou favorável à votação do projeto 31/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 400 mil para Fundo Municipal da Saúde. Saúde e atenção básica. Com discussão e votação. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 31 de 2020. Leitura dos pareceres da comissão do projeto de lei ordinário, número 32. Projeto de Lei Ordinária número 32 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 121.489,92 para suplementar a ação Enfrentamento da Emergência decorrente do coronavírus no Fundo Municipal de Assistência Social. Na exposição de motivos consta o seguinte: recebemos a segunda parcela dos recursos federais destinados para a ação de enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus na área social e, sendo assim, propomos inserir os respectivos valores no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme as regras estabelecidas pela legislação federal. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Neste momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Célio, Osiel e Valdemar, com discussão e votação deles. Eu, vereador Célio Budal, sou a favor do projeto de lei ordinária número 32 de 2020. Meu voto é favorável ao projeto 32 de 2020. Eu, vereador Valdemar, sou favorável à aprovação da Lei Ordinária 32/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 121.489,92, para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Garoa. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 32 de 2020. Leitura da indicação número 39 de 2020 do vereador Paulo Guatassara. Indicação número 39 de 2020, de autoria do vereador Paulo Guatassara da Costa Lima, a qual solicita que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de Leis
projeto de lei que institui o Programa Municipal de Abertura, Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e estabelece normas para os cursos de águas pluviais e dá outras providências. Neste momento, iniciaremos a reprodução do áudio dos vereadores Célio, Osiel e Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereador Célio Budal, sou favorável à indicação número 39 do vereador Paulo Guatassara. Sou favorável à indicação 39 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto pela aprovação da indicação 39/2020. De autoria do vereador Paulo Guatassara, que solicita ao Executivo que encaminhe a esta Casa de Leis projeto de lei que institui o Programa Municipal de Abertura, Conservação e Manutenção de Estradas Rurais, estabelece normas para o curso de águas pluviais e da outra providência. Em discussão, a indicação, com a palavra o autor. Então, boa noite a todos. Pedir licença para tirar a máscara para facilitar aqui a falação. Então, a distância segura dos vereadores, cumprindo o decreto governamental sobre o Covid. Então, senhores vereadores, comunidade que nos escuta, como é de hábito da maioria dos vereadores, a gente faz a indicação e a gente já coloca em anexo, então, o projeto de lei que a gente propõe para o Executivo ter ideia daquilo que os vereadores estão recomendando. E esse é mais um exemplo disso, né? O projeto está em anexo para o setor de obras avaliar. O que eu tenho para dizer para a comunidade é que não existe nenhum disciplinamento no município de Garuva quando se refere às estradas rurais. Não temos nem a metragem mínima das estradas, não temos área de domínio do município, o que impede várias vezes o município executar obras de drenagem, então o que viria a melhorar as nossas vias rurais, né? Não temos nenhuma prerrogativa legal hoje que o município possa entrar para dentro de uma propriedade e levar aquela água residual. Não temos nenhuma prerrogativa legal para a gente construir bueiro, a gente não tem prerrogativa legal nenhuma para impedir com que os agricultores plantem árvores exóticas de reflorestamento à beira da estrada, que leva ao sombreamento e, portanto, acúmulo de lama e, enfim. Também não temos nenhum disciplinamento sobre tonelagem de caminhões que passam nas estradas rurais, principalmente quando elas estão em período de muitas chuvas, né, que gera barro. Então, vou citar o exemplo aí da comunidade Sol Nascente, que a vereadora é de lá. Mesmo quando chove bastante, caminhões acima de 25 toneladas saem na estrada rural lá, destruindo tudo que o município faz, carregado de caulinho. Então, a ideia desse projeto é de a gente disciplinar o que tange as estradas rurais, tanto na sua dimensão como na área de domínio da prefeitura, e bem como a gente poder fazer as drenagens adequadas, sem impedimento, sem proibição, porque existem alguns proprietários que não deixam a prefeitura tirar a água da estrada para jogar para dentro do terreno deles, né? Isso as pessoas nem observam que estão prejudicando todo mundo, né? Simplesmente proíbem porque proíbem. Não, aqui vocês não vão jogar água, e tendo que locais que é impossível você não fazer a entrada de água em algumas propriedades rurais, né? Lógico que essa entrada de água tem que ser adequada, tem que ser canalizada, não vai prejudicar a lavoura do produtor, mas esse disciplinamento é necessário. Existem produtores que fazem as valas de drenagem também usando até a rodovia municipal como talude, e isso não pode acontecer. Então, como não tem nada que impeça, né? Não existia animalização, agora então, pelo menos a gente aqui, a Câmara, está tentando então fazer um instrumento legal para que a Prefeitura aprimore as suas ações nas comunidades do interior do nosso município. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Luiz Antônio de Oliveira. Juca. Boa noite, presidente. Vou pedir para tirar a máscara, estou com afastamento de 2 metros e não estou com sintomas do Covid. Vereador Paulo Guatassara, estava atentamente ouvindo o seu discurso, a qual traz um debate que é interessante. Só para relembrar aqui os nobres pares que tivemos, acho que não faz uns 3, 4 meses, a vida de um prefeito ceivado numa situação dessa, de Imbuia. Por causa que derrubou um calípio de um proprietário, o proprietário foi lá e ceifou a vida do prefeito de Imbuia. Faz uns 3 meses atrás isso, se não estou me enganado. Só para corroborar com o seu projeto, seu debate. É importante isso porque o senhor falou uma coisa que é interessante, nós não temos limitações na área rural, e até quem me cobraria isso, até acho que cobrou o senhor também, o produtor rural Fábio Borgesan me cobrou a situação um dia. Então, você veja bem como a gente, no dia a dia, você vai descobrindo certas coisas que você precisa fazer para que futuramente não tenha nenhuma discussão de que o que acontece. Chega ali a prefeitura, a patrola, já avançou a cerca, já dá uma briga. Então, tem que ter ali um espaçamento ali que nós possamos abrir, jogar água para lá, para cá, para esgotar, porque que nem plantações de árvores exóticas, concordo com o senhor, que dá sombreamento e degrina a estrada, né? Parabéns pelo projeto. É uma coisa assim que, veja bem, nós temos 56 anos, 58 anos de idade, temos indo, e não temos desenvolvimento de vias rurais para poder, que fica bom para o município, né, para a instituição, prefeitura, e para o colaborador, que é o proprietário, né, Paulo? Ele sabe onde é que vai botar a sua cerca também, porque nas PR, o senhor veja bem, se eu não me engano, acho que é 55 metros do eixo. Veja bem que é bem grande, né? E nós não temos aqui, não queremos invadir a terra de ninguém, mas um espaço ali tem que ter, porque a gente tem que fazer para lá, para cá, um entendimento para que não tenha acontecido o que aconteceu na Imbuia. Parabéns pela indicação, a gente vê que o senhor sempre está além do nosso tempo. Parabéns, meu voto é favorável. Com a palavra, Celso Coelho de Souza, sobre o projeto. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, nobres pares. Senhora presidente, aos que nos assistem. Vereador Paulo, eu estava lendo a tua indicação, por sinal, muito importante, né? Uma indicação com uma relevância exemplar para outros municípios, que está disciplinando essa questão das vias rurais, né? E algo que a gente, quando roda aí por outros municípios, a gente percebe que as estradas rurais, elas são mais alargadas realmente. E não que as nossas estradas aqui não sejam bem cuidadas, né? Elas são, principalmente nesse mandato, elas estão tendo uma manutenção mais frequente, né? Então está sendo dada uma frequência maior na manutenção das estradas. Mas a gente percebe, eu falo isso porque eu ando bastante pelo interior de Minas, por exemplo, pelo menos aonde a gente anda, as estradas são rodagens mais largas e necessariamente onde o meu pai tem uma área de terra, um sítio, existe um cantoneiro, chamado cantoneiro, que trabalha há muitos anos ali, fazendo essa manutenção de beira de rodagem para o escoamento da enxurrada, que não pode correr no leito da estrada, que é o que mais prejudica, né? Fora isso, a sua indicação vem de encontro também, o senhor fala dos cursos das águas pluviais ali, né? Para estabelecer normas e para que esses cursos sejam, de alguma forma, protegidos. E eu faço votos que eu tenho certeza que vai passar a indicação aqui, e faço votos mesmo, de todo o coração, que o Executivo acate a sua indicação, até porque eu fiz questão de pedir para puxar a nossa indicação de 2019, a 96, 2019, que também ela fala sobre
essa questão dos recursos hídricos. Isso também estabelece normas e procedimentos para proteção e conservação dos nossos mananciais. Também com uma cópia de lei, né? A gente puxou essa lei lá do município de Cascavel, se não me falha a memória, do Paraná, e trouxemos aqui para o município de Garuva. No entanto, até o momento, a gente não se ouve falar, mas provavelmente está em estudo, né, no Executivo. Então, se o Executivo acatar a sua indicação de forma direta ou indireta, estará acatando a nossa indicação 96 também, portanto, faço coro com a sua indicação e agradeço. Obrigado. Não havendo quem queira mais discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 39 do vereador Paulo Batassara da Costa Lima. Devido ao período eleitoral, conosco, essa sessão será... Nós convidamos a todos para a sessão no dia 25 de agosto, a partir das 19 horas. Palavra livre. Com a palavra, Paulo Batassara da Costa Lima. Então, boa noite a todos. Novamente, queria aproveitar esse breve tempo que a gente tem para falar e dirigir algumas palavras aos garuvenses, principalmente nas questões que estão por vir, né? Então, esse final de semana, novamente a gente foi afetado por ventos, né, que vieram aí a prejudicar não só a cidade, mas o meio rural de Garuva. No momento em que as plantações tiveram aquele grave situação de destruição, vem novos ventos em cima de uma brotação, no trabalho que os agricultores estavam realizando, limpeza, já estavam fazendo alguns tratos culturais nas bananas, que estavam até rebrotando, não estava vendo a rebrota. Veio esse vento agora, e a gente tem a notícia de que está havendo uma frente fria do tamanho do mundo aí, né? Então, não nos resta muita coisa a fazer, porque contra os poderes da natureza, ninguém pode fazer absolutamente nada, simplesmente a reflexão de quanto nós somos insignificantes perante a natureza e perante as vontades de Deus. Quanto que a nossa vaidade, quanto que as nossas preocupações terrenas são efêmeras quando a gente se vê com um fenômeno meteorológico anunciado vai ser maior do que a nevasca que deu aqui na nossa região, naquela época que nevou aqui em Curitiba. Não morava aqui em Garuva, mas pelo que eu sei, alguns garuvenses, que a sensação térmica foi bem fria e teve geadas aqui. Em alguns lugares aqui teve geada. Então, o que a gente não pode ter é geada. Agora, em cima de tudo isso aí, né? Que faltava agora geada para 2020 ficar esplendorosamente como o ano mais terrível que nós vivemos no nosso município. Mas vamos rezar para que nada aconteça. Mas aqui eu quero afirmar uma certeza, mais do que nunca. Eu sei que o nosso setor rural, ele precisa de uma atenção especial. Nós fizemos uma reforma administrativa no começo dessa legislatura, onde foi feito um teste, vamos dizer assim, onde se incorporaram a Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Agricultura do município, criando uma secretaria chamada Secretaria de Estratégias Rurais e Infraestrutura do município, né? Talvez essa ação, no momento, foi para otimizar aí nomeação de secretários e otimizar os maquinários que estavam, na sua maior parte, estavam na Secretaria de Estratégias Rurais antiga, né? Patrolas, caminhões, os melhores caminhões, o melhor patrola estavam alocados lá
na Secretaria de Estratégias Rurais. Aí a fusão, eu acredito que o legislador, nós votamos, mas o Executivo fez pensando na racionalidade. Mas eu tenho a certeza, e aí eu vou pedir aqui para que o Executivo, ou o futuro Executivo eleito após a eleição, que pense com muita veemência em realmente separar as secretarias novamente. A Secretaria de Estratégias Rurais, junto com a Secretaria de Infraestrutura, para as estradas até vai. Então a gente podia deixar as estradas do interior dentro da Secretaria de Infraestrutura, mas a estratégia, a oferta de programas e a devoção de um secretário para as causas rurais, elas são importantes. E isso a gente não tem hoje, nesse momento. Nesse momento, para essa fusão, se faz trabalhos para os agricultores, são feitos programas para os agricultores, são feitos. Mas quem é que está pensando? Como é que vai ser o futuro da agropecuária do nosso município? Quem é que nesse momento está pensando como é que vai ser o enfrentamento se tiver geada e a situação tiver pior? Quem é que está pensando nesse momento como é que vai ser a logística e os serviços prestados para a Secretaria para o futuro se porventura a gente ter uma geada, que daí sim nós vamos estar num momento muito delicado, que vai precisar de um secretário que corra para cima e para baixo e que tenha a chancela de estar realmente representando o prefeito. Porque se dependesse de nós, vereadores, né, as políticas públicas voltadas para o meio rural, elas teriam um batidão diferente. Nós íamos estar dançando uma outra dança. Falo isso aqui por todos nós, porque eu sei que nós discutimos esses assuntos aqui, e eu sei, então, no pensamento de todos os vereadores, enquanto a necessidade da gente ter políticas públicas modernas para o nosso meio rural. Até porque nós temos que se preparar para essa garuva de 2030, essa garuva de 2040, né? Nós temos que se preparar pensando no filho dos agricultores. Meu Deus! Pensando no filho dos agricultores, quem vai ficar com a terra, como é que a gente vai fazer com que essa juventude rural tenha vontade de permanecer no campo produzindo. E é bem possível, sim, a juventude ficar no campo produzindo, ganhando muito mais dinheiro do que trabalhando empregado em qualquer empresa que venha se instalar nessa cidade, mas desde que você tenha um pensamento, você tenha uma política pública, você tenha um programa de curso, você tenha uma assistência técnica realmente voltada para esse tipo de pensamento. Como é que vai ser a Secretaria de Agricultura e como é que vai ser a agricultura nossa em 2030, 2040. E isso aqui tinha que estar sendo pensado agora. Na atual estrutura não tem condição. Então, espero aí que os candidatos coloquem nos seus planos de eleitorais aí a separação. Isso não é crítica para o secretário. O secretário hoje é o Marcelo, né? Marcelo Ferreira. Não é crítica para ele, mas ele sozinho não consegue implementar e pensar as políticas públicas. E pensar em estrada rural só não é pensar em agricultura. Agricultura se pensa tecnicamente. Tecnicamente, a prefeitura só tem eu, só tem a Elaine com técnicos, e tem um escritório da Emater hoje, que tem o engenheiro Marcelino Humus, que é um engenheiro só. Aqui no passado, o escritório da IPAG, desculpa, eu falei Emater, né? O escritório da IPAG já teve 5 profissionais dando assistência para o município, hoje só tem um. Antigamente, o corpo técnico da Secretaria da Agricultura tinha 2 veterinários, um agrônomo, um técnico agrícola, né? Hoje só tem um veterinário e um técnico agrícola. Então, em vez da gente estar evoluindo, nós estamos evoluindo. Então, isso precisa ser mudado, dá tempo de mudar, e peço que os candidatos aí coloquem em seus planos de governo essa mudança. E dizer para a população rural para votar em quem realmente mudar. Obrigado. Com a palavra, Celso Coelho de Souza.
Senhora Presidente, mais uma vez, boa noite, vereadores, os funcionários dessa casa e a população garuvense aí que, porventura, estará nos assistindo aí futuramente. Eu ia até fazer uma live aqui, mas não vou me arriscar hoje não, porque nós estamos ainda nos adaptando a esse novo sistema aqui das transmissões, mas já quero pedir licença para falar sem máscara, que eu estou com uma distância razoável aqui do vereador Juca e da vereadora Marli. E queria começar minha fala aqui deixando um recado para os microempresários de Garuva, e dentre as tantas notícias ruins, tem umas notícias boas, vereador Stocco. Foi sancionada aí uma resolução publicada no Diário Oficial do dia 13, que os microempresários não vão mais precisar pagar os alvarás anuais, visto que o presidente Bolsonaro sancionou essa portaria. Portanto, é um procedimento que vai beneficiar bastante o nosso empresariado aí que está lutando para se manter de pé e gerar emprego, né? É uma luta, uma bandeira que a gente vem defendendo aqui, levantando. Tem uma indicação nossa nesse sentido aí, lá para o Executivo analisar, para zerar pelo menos as renovações de taxas de alvará para as empresas, né? Mas por enquanto também ainda está em estudo. Só que agora tem a lei federal, que a partir de 1º de setembro passa a valer, vereador Juca. Quero também falar aqui sobre uma indicação que eu fiz para o Executivo no a indicação número 51 de 2019, que o Executivo apresente projeto de lei regulamentando a fiscalização de contratos administrativos no município. Tenho uma indicação, número 24, que solicita, esse aqui é um pedido de informação, pedindo a resposta dessa indicação 51/2019, que se refere à contratação desse tipo de serviço, né? Um fiscalizador técnico que até vai dar suporte para o munícipe, vai dar suporte para a secretaria, para o próprio prefeito e para nós que somos vereadores, que às vezes a gente vai lá verificar uma obra e às vezes acha que a gente entende, mas não entende. Ainda não chegou às nossas mãos essa resposta dessa indicação aqui. 26 de novembro de 2019. Por que eu estou falando isso aqui? Não é para prejudicar o prefeito, é para ajudar ele mesmo. Por que eu fiz essa indicação? No intuito de defender a guarda e o melhor proveito do nosso dinheiro público. O vereador passa como, às vezes, é inconveniente, né? Mas acho que é necessário a gente lutar por isso. E por que eu quero chegar nesse assunto, vereadora Marli? Foi construído um muro depois do vendaval na escola Tancredo de Almeida Neves, de aproximadamente 60 metros, não fiz essa medida, mas é no mínimo isso, 50 a 60 metros. Em cima de uma base existente, com apenas um furo de broca de 5 centímetros, para colocar o vergalhão, vereador, e levantar o muro, as vigas, as colunas, e uma viga que aproximadamente a cada metro deve pesar perto de meia tonelada, para cercar uma escola. Eu fico revoltado com um negócio desse, vereadora. A hora que eu vi essa imagem, ela está aí
na indicação que foi lida hoje aí, passou até um pouco desapercebida, né? Eu não quis nem procurar pessoalmente o executivo, porque arrisca que a gente vai passar. Então vamos colocar no papel isso aqui para o munícipe saber que a gente vem defendendo isso. Quando eu fiz a indicação número 24, o pedido de informação para a indicação 51, já vinha tempo falando sobre essas coisas. Nós estamos em obra, nosso município. Ninguém pode negar isso. O nosso município tem crescido a olhos vistos. Eu estou para ver uma gestão, para trabalhar com uma gestão, Dr. Rodrigo e Tino. Não resta dúvida. Mas eu sou a favor de fazer a coisa como ela tem que ser feita. Um muro como esse aqui, vereador, ele tem que ter, abaixo da base feita já, no mínimo 1 metro de profundidade para fazer o espigão, fazer uma sapata de concreto, para futuramente não cair um muro em cima da cabeça de uma criança. Eu queria estar falando isso aqui ao vivo, mas está gravado isso aí. Eu quero que o secretário responsável por essa obra venha dar uma resposta convincente para a sociedade, porque não é só essa obra que está sendo feita e não é só essa reclamação que esse vereador fez. Não é possível que nós temos que estar respondendo para o munícipe coisa que está sendo mal feita e que futuramente pode causar um transtorno maior ainda, vereador. Fica aqui essa indicação, eu estou acompanhando a obra de perto. E gostaria, sinceramente, que os vereadores me ajudassem. Vocês têm feito o trabalho de vocês e tudo, mas que me ajudasse pelo menos para defender essa causa. Porque não é só essa obra. Tenho notícia de coisas que estão sendo feitas aí que eu preciso verificar se realmente é verdade. Gasta um rio de dinheiro numa cobertura que está sendo feita novamente, mas não está sendo feito da forma que tem que ser feito. Daqui a pouco vem outro vento, leva tudo de novo. Por que não faz bem feito? Porque o dinheiro é público? Não justifica. Então, vereador, até peço desculpa por ter me exaltado, isso não é o meu jeito, mas fica aqui esse meu pedido para o executivo, para o bem dele. Que eu tenho certeza que tem mais 4 anos pela frente aí, está no pleito, né? A eleição está por aí. Não estou falando mal, estou aqui em defesa da comunidade, porque é para isso que nós estamos aqui. Obrigado. A palavra, Luiz Antônio de Oliveira. Presidente, nobres pares, permita-me tirar a máscara, estou na distância dos nobres pares e não estou com sintomas do Covid-19. Ouvindo atentamente os nossos nobres pares, a situação que o vereador Celso nos passou do muro, eu recebi essa filmagem, eu estava no cemitério e já liguei para o secretário Marcelo e para a secretária Monize, a qual ficaram surpresos com aquela situação que não deveria ter acontecido e cobrei deles ações para que se resolvesse de uma maneira sem ônus para o município. E a empresa, segunda-feira, foi lá, derrubou tudo e vai fazer tudo de novo. Mas eu concordo com o vereador Celso que isso não era para ter acontecido. Se não dá o vento, nós não ia ficar sabendo o que tinha acontecido. Eu sempre defendo aquela situação, até eu tive uma breve reunião com o Marcelo hoje, ele esteve lá em casa, das situações futuras, né, vereador Paulo, de que nós tenhamos um escritório de engenharia que possa acompanhar essas obras com mais técnica, com mais capacidade. Eu não estou dizendo que eles não tenham, mas tem coisas que a gente não conhece, né, Paulo? E os nossos funcionários, às vezes, não conseguem estar em todos os lugares, ou por causa dessa pandemia, alguma coisa, às vezes estão deslocados dos seus serviços. Então, futuramente, acredito que seria interessante que fizesse isso que o vereador Celso falou, para que não acontecesse isso, não for um pego de surpresa, né? O dinheiro público, nós temos que zelar pelo dinheiro público. Então, eu vejo que tem que se debater bastante o nosso município. Nosso município vai para assim, quase no 60, né?
e tem muitas coisas que nós precisamos debater, desenvolver, desenrolar, para que possa dar fluidez ao futuro, né? Então, parabéns, vereador Coelho. Eu me solidarizo com a sua indignação, mas todos os vereadores, eu acredito, que estão aqui na cobrança e vão ajudar, sim, que seja futuras situações não aconteçam isso. E ouvindo atentamente o vereador Paulo Guatassara, esse ano parece que nós entramos na fila 2 vezes de situações complicadas. Já passamos por esse vendaval, mais um, parece que está para vir mais um, agora mais uma geada, e até estava vendo a reportagem, vereador Paulo, parece que em Florianópolis está para dar 0 grau no centro de Florianópolis. Se for linha reta aqui, dá 200 quilômetros. Eu acredito, então nós não temos como escapar e tomara a Deus que nós escape, porque os colonos não tem, aí acaba com tudo, né? E justamente a economia do município, a segunda, em alguns momentos foi a primeira, que gira a economia do município, que traz recurso. E ouvindo atentamente o senhor, eu acho que as futuras políticas que devem ser desenvolvidas, que nós temos várias produtores rurais de pequeno porte, então nós temos que ter uma política mais direcionada a eles, né, Paulo? Que 3, 4, 5, 10, 15 hectares, para nós não crescer sem o êxito rural, né? Para nós não perder nossa característica de cidade aconchegante, ter o seu área rural, claro, o industrial, com o meio ambiente também cuidado. Então, enfim, isso precisa ser estudado de uma maneira bastante ampla para que nós possamos, a fim, poder ter um gatilho rápido para ajudar. E eu acho que, como o senhor falou, os futuros que vão vir aí terão que debater bastante, porque é a engrenagem nossa que vai mais precisar de ajuda, né, Paulo? Não é só estradas, vão precisar de mais coisa, para que assim eles possam voltar a trabalhar, né? Mas, graças a Deus, o nosso produtor rural tem uma vontade grande de vencer e já estava produzindo, agora, nem o Paulo foi contra o tempo, infelizmente nós não temos poder, né? Então, só peço a Deus que não chegue essa geada aqui, porque senão a coisa fica feia. Mas é isso aí mesmo. Boa noite a todos, era só isso. Com a palavra, Luiz Moisés Souza. Pegar licença para tirar um pouco a máscara também, estamos longe aqui da presidente, dos vereadores. Quero começar aqui parabenizando o Paulo, pela essa indicação tua das estratégias rurais ali, das ruas, essa indicação é muito importante, vai favorecer, vai melhorar as coisas. E concordo com você, Paulo, plenamente, que tem que refazer essa equipe da rural ali, né? Eu acho que o município nosso precisa de apoio, precisa de mais, os colonos nossos precisam de, mais do que nunca, de mais apoio, de mais atenção, de mais horas máquinas, de tudo. Nós temos que dar o suporte, o que nos puder dar o suporte para o colono, nós temos que dar, porque, como tu falou, muitos estão desistindo, porque o trabalho é árduo, é cansativo, e a recompensa é muito pouca. Então nós temos que fazer, pelo menos o município, fazer alguma coisa do melhor possível, né, para manter ele ali com maior tranquilidade ali na área dele. E comentando, Celso, concordo com você plenamente, você comentou, vereador Celso. A gente vem vendo obras aqui no nosso município, feitas por empreiteiras, terceirizadas, né? E não está sendo acompanhado pelos nossos... Nós temos engenheiro. O Orlando é engenheiro. Ele sabe o que pode botar, o que não pode colocar um ferro, o que vai aguentar uma sapata, qual é a grossura do ferro, né? Então, eu acho que está faltando um pouco de acompanhamento, né, nessas obras. E tem mais obras aí que eu estou olhando ainda, obras novas que estão sendo feitas, né, que já tive reclamação, que mudaram a equipe, inclusive é uma obra aqui embaixo, né, não vou comentar o nome, ainda quero ver o que está acontecendo lá, que o cara falou, contrataram outra equipe que aquela lá, o cara falou, se continuar assim vai cair tudo. Entendeu? Ou é economia de material, eu acredito que não seja, ou é falta de uma equipe competente que seja contratada
né, com um engenheiro, com as coisas certas ali, com um armador certo, um técnico certo, em estrutura predial, porque qualquer um vê. Como diz, eu sou mecânico, você trabalha em loja, todos os vereadores aqui, mas nós temos noção das coisas. A Maria enfermeira, mas tenho certeza, tem noção de como que faz o muro. Entende? Coisas que é fácil de você analisar. Então, eu acho que está faltando um pouco, sim, de acompanhamento do nosso, né, talvez, da pessoa responsável como diz, por essas cobranças, por essas acompanhar essas obras, né, vereador Celso? Vereador, me permite? A gente, às vezes, dá sugestão aqui por escrito, né, mas talvez nem precisaria, como o senhor mesmo acabou de dizer aí, nós temos pessoas que entendem do assunto na prefeitura. Talvez teria que ter, na minha opinião, alguém direcionado só para isso. Tem várias obras em andamento, não precisa estar cuidando só de uma. Vai lá, dá uma vistoriada. Uma questão dessa de um muro que caiu aqui, de 60 metros de muro, que foi ao chão ali, ó. Graças a Deus não machucou ninguém. Se tivesse ido o técnico lá, dado uma passada, o quê? Vocês vão fazer essa coluna em cima de 5 centímetros de ferro? Em cima da coluna? Isso aqui, com um sopro, vai cair. Então tinha que ter uma pessoa presente a cada passo nas obras. Não precisa ser uma pessoa para cada obra, uma responsável exclusivamente para isso. O que eu sei que tem para isso aí, ele não, a função dele, acho que não compete daí. Exatamente, concordo com você, vereador. Eu acho que podia ser feito se uma pessoa técnica responsável que tenha conhecimento disso passasse em cada obra, eu quero que faça assim, 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 eu quero que faça como eu fiz o projeto, né? Ou como vocês apresentaram o projeto. Fez o contrário, não paga e, né, segura. Mas é isso aí. Então, o que eu queria comentar aqui mais? Não é só isso, senhor presidente. Boa noite. Pois não, por favor, presidente. Só para colaborar, você precisa mudar a estrutura da prefeitura, né? O Ctrl+V, Ctrl+C do modelo de prefeitura do tempo do CID, ele continua. Só que o tempo do CID é o tempo do CID, que eu já repeti aqui. O PPA é a mesma coisa, as tabelas são as mesmas. A gente só muda uma ação ou outra. Foi ele lá que inspirado lá pelos deuses, lá na casa dele, que fez essas tabelas aí, cara. E ninguém deu trabalho de mudar elas, entendeu? Ele fez na época dele um troço bacana, mano. Só que já faz 20 anos, entendeu? E a estrutura da prefeitura é a mesma. Não mudou a estrutura da prefeitura. A estrutura da prefeitura é a mesma que ele deixou. Não teve ninguém que fez algo diferente. Então, se fosse pegar só as indicações do vereador que saiu daqui, ó, nós temos aqui indicação para fazer autarquia na questão da água e esgoto. E isso aí é a organização diferencial, que nós estamos propondo isso. Só que daí entra lá na executiva e eu não sei onde é que para isso, em análise, né? E também não vem as respostas devidas, eles falam que as respostas são sempre devidas. Não vem. Então, acho que até o futuro vereador deve colocar na lei orgânica a obrigação do prefeito, a indicação ainda, dizer por que não faz. Colocar na lei orgânica para obrigar. A gente até debateu, mas não colocou. Então, falta essa tipo de organização. Nós também fizemos aqui a indicação do Celso para contratar um escritório de engenharia à parte, né? Também saiu daqui a proposta de fazer uma central da obra, a parte pensante da garuva, o setor de planejamento, né? Porque o engenheiro Orlando é um só, ele é um engenheiro. Para acabar, a prefeitura só tem um engenheiro civil, só tem um, né? Aí hoje ele é responsável para fazer a licitação, todas as licitações de obras, é ele que faz. Todas é ele que faz. Entende? Todas a parte de assistência, até o pessoal da água, é ele que faz também. Entende? Então, é demais para um profissional. Precisa de mais. Então, precisa criar o setor de planejamento, concentra eles. Contrata, nada impede, vereador Celso, de nenhuma secretaria do município, da secretária Munize, dela contratar
o serviço de terceiros, todos eles têm serviço de terceiros. Ela pode contratar a consultoria do engenheiro para ajudar ela. Pode. O secretário de saúde, Roland, que foi embora, quando deu o vento, o que ele foi? Foi lá falar com o Yolando, para o Yolando dar jeito no posto de saúde. Bom, a cidade inteira estava sem telha, mas ele tem rúbrica, ele tem poder, ele é secretário e tem lá. Ele poderia ter contratado uma equipe e ter arrumado os postos de saúde dele, não precisa ficar esperando a prefeitura ou o engenheiro lá. Então, é a falta de uma nova estrutura. Parabéns, vereador, o senhor está super certo, correto. Parabéns a todos nós, eu acho. A palavra para a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Eu quero também, hoje, falar sobre isso. Eu acho que a culpa até não é tanto do engenheiro. Eu acho que quem faz a obra tem que ter responsabilidade. Quando tu vai fazer uma obra ainda numa escola e vai fazer mal feita, pelo amor de Deus, vai estar ganhando, tá tudo. E por que não faz bem feito? Que pedreiro é esse, né? Eu acho que é isso que tem que ver. Quando vai pegar um pedreiro, vê a responsabilidade dele e o que ele já fez antes, se era bem feito, eu acho que isso também precisa se ver. Porque o engenheiro também, como disse o vereador Paulo, é muita coisa, não dá para ficar cuidando de tudo. Então, eu acho que cada um tem a sua... Nós temos um serviço para fazer. Se alguém deixar alguma coisa para nós fazer na nossa mão, nós temos que fazer bem feito. Por quê? Se eu não fizer bem feito aqui, como é que eu vou pegar emprego lá na frente, né? Então, acho que é um pouco de responsabilidade, o pedreiro também é culpado, né? Mas, como diz outro, estamos de acordo, parabéns, vereador, pela sua indicação, e dessa maneira é que se muda. Se a gente não cobrar, não muda, tá certo? E também aqui hoje eu estava comentando que eu estava um pouco triste, porque a Covid-19 levou uma pessoa muito querida da minha pessoa, que é a dona Neversi, isso, Santim, né, da Jorge Paula. Ela tinha padaria lá, né? Então eu tinha uma grande amizade com essa senhora, e um grande carinho. Uma pessoa maravilhosa, trabalhava na igreja, uma família incrível mesmo. E é um anjo que está lá no céu. Eu tenho certeza disso, porque era uma pessoa maravilhosa. Os pesos da família é muito triste, a gente fica muito chateado, e só Deus para confortar a família, porque vai ser uma perda, meu Deus. Que Deus conforte a todos. E boa noite e obrigada. Devolvo a presidência à vereadora Helena. Uma palavra à vereadora Marli Leandro. Boa noite a todos. Também peço a licença, que eu estou com uma distância dos demais vereadores, então retirei a máscara. Os nobres pares, boa noite, presidente. Estamos, sim, num ano difícil, né? Tenho certeza que 2020 não teremos saudades deste ano, né? Foi tão difícil, eu digo, a lei da natureza, né? Está cada vez mais difícil. Foi o vendaval, agora a gente está com essa previsão de uma temperatura baixa, eu acho que um tanto quanto assustador, e a gente está vendo em todos os noticiários que mesmo está para chegar, e a nossa região para ser afetada. Então, a preocupação, como o vereador Paulo falou, e parabéns pela sua indicação, na preocupação quanto à área rural, sempre teremos que ter investimento. Eu penso que, se não tiver uma preocupação com os nossos agricultores, não sei como é que será o nosso futuro, né? Eu tenho sempre essa preocupação, e eu falo que a agricultura tem que ter investimento voltado à agricultura, investimento voltado aos jovens agricultores. Cada vez mais a gente vê que há cada vez menos
agricultores em todos os locais, a gente vê cada vez menos. Então, tem que ter uma oferta maior de cursos para os filhos dos agricultores, os jovens, para não deixar a sua área rural. As mulheres agricultoras sempre têm que ter um benefício, quer seja de um curso, quer seja de elas serem valorizadas cada vez mais. Então, penso que agora, com esse tempo, também com a previsão, com certeza, se haverá uma geada, como disse o vereador Paulo, será prejudicado tanto quanto o vendaval foi, né, que deixou aí um rastro de destruição e causando aí bastante dificuldade para os nossos agricultores. Quanto à agricultura, a gente vê que se vir geada ou uma temperatura muito baixa, eu tenho também uma preocupação os nossos moradores de rua, né? Aqueles que vivem em situação de rua. Eu penso que se nesse final de semana vir a temperatura, a queda de temperatura que está nos noticiários, eu acho que temos que se precaver, a assistência social terá que ter aí um local, né, para acolher essas pessoas, né, que são em situação de risco, que a gente vê que é complicado e que a gente nunca passou por isso. Quer dizer, já passou, mas eu penso que hoje tem muito mais um número aí de moradores de rua e até os próprios animais, né? Os cachorros e tudo mais. Eu acho que tem que ter aí, a gente se funilar para o final da semana e a gente vê que a temperatura cair demais, eu acho que temos que até ter um local para acolher as pessoas e até mesmo os animais. Quero também aqui deixar um parabéns para a nossa servidora Paula, que no dia de ontem, né, completou mais um ano de vida, né, uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito competente dentro desta casa. Então, quero deixar aqui meus parabéns e também, aproveitando os parabéns, também parabenizo meus irmãos gêmeos que neste dia de hoje completa mais um ano de vida, né? Deus abençoe e conceda muita saúde a todos. Quero também deixar minhas condolências aos familiares, né, dessa semana que nós perdemos os garuvenses, né, seu Otávio Ramos da Silva, José Felício Gonçalves, a dona Neverci Santim e a dona Alzina Monteiro de Matos. Essas 4 pessoas são pessoas muito conhecidas, ao qual eu agradeço pela amizade que tive com essas pessoas, todos, né? Todos os 4 foram pessoas muito ligadas à minha família. Senhor José Felício Gonçalves, um amigo de infância do meu pai. Então, a gente sente muito esses 4 garuvenses que nos deixaram nesta semana. Então, minhas condolências e meus pêsames a todos os familiares. Boa noite a todos. Vem aqui deixar um parabéns para a Paula, né, que é a nossa servidora, no nome de todos os vereadores, né? A vereadora Marlene falou agora, todos nós temos um grande carinho por ela, né? Então a gente sabe que ela é uma pessoa maravilhosa e amada por todos nós. No nome dos funcionários, no nome de todos os vereadores, e que Deus abençoe ela com saúde, paz e esteja sempre junto com a gente. Continua sendo essa menina querida que é e amada, né, por todos nós. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão, convidando a todos para dia 25, às 19 horas. Dia 25 de agosto, às 19 horas, né? Boa noite a todos. Que Deus abençoe a nós e a nossa família.